O encouraçado Potemkin, segunda parte. Outro momento de grande dramaticidade do filme é quando os rebeldes são cobertos com uma lona e recebem a ordem de fuzilamento. Com certeza, sem esse detalhe o filme não faria tanto sucesso. De fato, a ordem do comandante para cobrir os rebeldes com uma lona para que eles não fugissem nunca houve. Isso nunca foi realizado em nenhum navio. A cena foi inteiramente copiada de um filme de faroeste, de Hollywood, do início do século XX. O próprio Eisenstein se gabava de como ele criou o truque da lona. Lembro-me, disse ele, quão desesperadamente o consultor especialista em assuntos navais, um ex-oficial da Marinha, segurou a cabeça quando eu mostrei a cena da lona cobrindo os marinheiros com a ameaça de levar um tiro. Nós rimos, ele gritou. Ele nunca fez. De fato, nos séculos XVI e XVII, na Marinha Britânica, durante as execuções de oficiais e marinheiros rebeldes, realmente era usada uma lona, não para cobrir as cabeças dos condenados, mas para não manchar o chão com sangue. Portanto, é muito provável que o episódio da lona tenha saído de uma falha na leitura dos inquéritos. O Potemkin Lebedev realmente afirma que o oficial superior deu a ordem para trazer uma lona e os marinheiros tomaram isso como um sinal para a revolta. Mas, na verdade, de acordo com a carta dos navios do início do século XX, a Marinha Russa, no verão, distribuía as refeições para a equipe no andar superior. Os marinheiros comiam sobre uma toalha para não estragar o piso branco. Note-se que nenhum dos homens afirma que a lona é levada para a execução, mas era um sinal de que os marinheiros famintos iriam se sentar para o jantar e o incidente seria resolvido. Foi então que ele gritou para a multidão começar o tiroteio. Mas isso não é tudo. Lebedev disse que a toalha foi trazida por apenas uma pessoa. Aqueles que assistiram ao filme de Eisenstein veem uma enorme lona arrastada por toda a equipe. É óbvio que uma enorme e pesada lona não poderia ser carregada por uma pessoa. Os marinheiros russos tradicionalmente se intercalavam nas refeições, em grupos de 7 a 10 pessoas. Esta tradição foi preservada na Marinha Soviética. Cada grupo usava uma pequena toalha, que cobria o convés durante os jantares de verão. Essa pequena toalha não combina com a descrição da gigantesca lona de Eisenstein. Também não é verdade que o comandante do encouraçado deu ordem de fuzilamento contra os rebeldes. Quanto à ordem para disparar contra eles, não consta em nenhum documento, inclusive, não há nenhuma menção disso no tribunal. Quanto às regras existentes na Marinha, 30 pessoas só poderiam ser fuziladas diante de uma decisão judicial. Efetivamente, desentendimentos durante as refeições já ocorreram na frota russa, no entanto, nunca geraram uma sangrenta carnificina.
Para termos ideia do quão foi insensata a decisão de começar um tiroteio, podemos começar com o fato de que, sem uma ordem por escrito do comandante no diário de bordo, ninguém nunca teria iniciado os preparativos para a execução em massa de marinheiros. E nem é preciso lembrar que não havia tais registros no diário de bordo. Além disso, nota-se desde a época de Pedro I, nunca um marinheiro foi fuzilado. E mesmo diante de tantas evidências de que não haveria execuções, o pseudo-herói Matvienko ordenou o tiroteio, dando origem ao banho de sangue. Outro engano é afirmar um dos mitos mais surpreendentes sobre a revolta dos marinheiros do Potemkin é que não foi uma revolta de marinheiros, mas de suboficiais. Em linguagem moderna, Matvienko e Denisenko eram oficiais não comissionados, tinham um nível similar a um sargento. E o grupo que tomou o navio era composto de veteranos, contramestres e suboficiais. Ou seja, foi um pequeno grupo de pessoas que deram início ao motim. De acordo com as lembranças de testemunhas oculares, apenas cerca de 30 pessoas eram capangas de Matvienko. Isso foi possível porque a tripulação estava, em sua maioria, desarmada. Pois, em uma batalha naval do século XX, um revólver não faria a menor diferença. Dado que nos confrontos marítimos apenas canhões são utilizados, não há um combate direto, corpo a corpo como nos filmes de piratas. Também não seria adequado andar em escadas estreitas e em um chão escorregadio armado, visto que, desse modo, um mero escorregão poderia ser fatal. Por isso a equipe do encouraçado foi pega despreparada pelos capangas armados de Matvienko. Isso pode ser visto nas memórias do Potemkin S. Tokarev. Muitos dos oficiais, diante do susto, nem sequer tentaram disparar. O fato é de que nem todos tinham armas. Alguns oficiais resistiram, mas foram baleados. Alguns pularam na água. Outros procuraram refúgio, mas as balas os arrebataram. Os revoltosos obtiveram armas, segundo algumas fontes, por meio do condutor Medvedev. Ele correu para a sala das máquinas e com um formão e um martelo quebrou a fechadura e roubou a munição. Foi combinado que quando Matvienko e seus companheiros chegassem armados ao convés, os restantes dos cúmplices que estavam armados entrariam em confronto. Após a captura das duas entradas da plataforma de arma, a situação tornou-se crítica. O acesso ao convés superior foi bloqueado. Ao mesmo tempo, os oficiais estavam a céu aberto, enquanto os rebeldes em abrigos. Em seguida, um tiro ecoou, o tenente Alexei Neupokov caiu no convés. Os tiros disparados contra o comandante causaram pânico e toda a massa de marinheiros imediatamente se dispersaram nos quartos inferiores. Mais tarde, Matvienko acusou Neupokov de atirar em Vakulenchuk, mas esse não foi o caso. De acordo com as memórias do tenente Nazarov, os marinheiros correram para a escotilha do comandante. Outra parte dos homens correu para o mastro e o pânico geral atingiu até a guarda. Os rebeldes correram para o convés superior, de modo organizado, gritando: "Matem os que não têm um rifle!" Isto significava que eles estavam prontos para matar não apenas os oficiais, mas todos que não o apoiassem. Os rebeldes ocuparam as posições mais importantes do navio de acordo com um plano previamente combinado. Enquanto os marinheiros revolucionários correram para o combate, mais de 200 pessoas, principalmente recrutas, permaneceram confusos sobre o convés.
Os conspiradores, armados com fuzis, começaram a se reunir no tombadilho, e incentivavam a equipe a continuar o motim. Matvienko finalmente venceu os oficiais e tornou-se o mestre absoluto do navio. Um total de 6 oficiais e 8 marinheiros foram mortos durante a revolta. Havia muitos feridos. Dr. Smirnov, o médico da equipe que estava desarmado e não apresentava nenhuma ameaça, no início do motim foi ferido no estômago. Em agonia, ele conseguiu chegar à sua cabine e deitou-se na cama. O paramédico tentou socorrê-lo, mas ele foi expulso pelos rebeldes. O médico, gravemente ferido, foi arrastado até o andar de cima e os rebeldes o levantaram em suas baionetas e o lançaram ao mar. Atanásio Matvienko teve o maior envolvimento na intimidação e execução dos oficiais. A imagem de suas atrocidades parecia tão terrível que nos tempos soviéticos os historiadores têm feito todos os esforços para silenciar suas ações. Eram coisas muito assustadoras até para os padrões revolucionários. De acordo com testemunhas oculares, Matvienko gritava: "Vamos pendurá-los!". Embora o assassinato brutal e público dos oficiais tenha sido planejado, antes do início da rebelião, o discurso e o local não foram previamente determinados. O fato é que era necessário para a equipe do Potemkin derramar sangue para todos tornarem-se cúmplices, impedindo assim que os marujos desistissem da revolta, pois os participantes dos crimes cometidos não teriam nenhuma clemência nos tribunais, e, portanto, agora todos deviam obediência incondicional aos novos líderes. Após a tomada do poder no navio, os rebeldes trouxeram os condutores para o andar superior. Matvienko queria matá-los, mas a maioria dos homens disse que seria difícil de conduzir o navio. No entanto, a morte dos oficiais do Potemkin não foi algo desejado por todos os marinheiros. Alguns foram forçados a tomar parte na rebelião à força. Na verdade, os participantes autênticos da rebelião eram apenas 1/3 do número de marinheiros. Durante a revolta, Matvienko decidiu livrar-se dos seus principais inimigos. No momento do motim, 5 marinheiros foram mortos e 12 ficaram feridos. No entanto, sabemos que nenhum deles foram atingidos pelas balas dos oficiais. O que nos leva à conclusão óbvia de que os tiros vieram de Matvienko e seus capangas. Alguns historiadores levantaram a hipótese de que as baixas foram em decorrência de balas perdidas, mas seria impossível matar e ferir acidentalmente 17 pessoas. Isso se torna ainda mais evidente se levarmos em consideração que todos os mortos e feridos, além de não querer participar da rebelião, opuseram-se ativamente a ela. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.